velocidade, nós analisamos todos os dados de análise exploratória, dados de radares dos veículos motorizados da cidade. Esse projeto está dentro, né, nesse primeira do projeto de incidências para evitar as ameaças aos padrões de segurança viária nacionais, construiu o apoio para a fiscalização de velocidades médias no Brasil, como a Ana comentou dos veículos motorizados da cidade. Partindo já um pouco para o que a gente vai apresentar agora, né, a gente vai apresentar um pouco do contexto e o objetivo específico desse estudo, as características desses dados, o método que a gente utilizou para analisá-los, comentou dados, né? Que a gente divide em dois. Os dados puramente dos radares e como eles prejudicam ou beneficiam o cálculo da velocidade média e os dados nos trechos dos corredores que nós analisamos aqui na cidade de São Paulo. E, por fim, temos algumas considerações finais das descobertas que nós tivemos ao analisar essa grande massa de dados que foi esse trabalho. Então, o contexto a Ana já falou um pouquinho, porém nesse primeiro estudo a gente tem uma primeira hipótese que é o quê? Que a velocidade média, né, a fiscalização por velocidade média, evita que o comportamento do motorista evita o comportamento do motorista de desacelerar quando dá proximidade de um ponto de controle de velocidade instantânea. Porém, a análise das velocidades médias, a pergunta que a gente faz sentido implementar esse tipo de controle dentro das áreas urbanas? Porque existem diversos fatores que influenciam a velocidade dos motoristas, como, por exemplo, a densidade de semáforos, os congestionamentos, a entrada e saída de veículos dos lotes lindeiros aos corredores viários. Isso tudo faz com que o motorista, ao longo do dia, tenha que estar sempre atento, né, aos movimentos da cidade. Como, por exemplo, então, o principal objetivo desse primeiro estudo foi conduzir uma análise exploratória dos dados de fiscalização eletrônica da cidade de São Paulo, com o intuito de apontar, a partir da observação empírica do comportamento dos motoristas, locais com maior potencial para uma eventual implantação da fiscalização por velocidade média. Os dados que a gente vai apresentar aqui são referentes ao ano de 2019, isso porque nós gostaríamos, a posteriori, cruzar esses dados com outras fontes, né, como acidentes, os relatórios de volumes e velocidades gerados pela Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, a CET. Porém, nesses últimos 5 anos, nós tivemos dois principais problemas. O primeiro foi a pandemia, então descaracterizou todo o comportamento dos motoristas. E também, após a pandemia, houve na cidade um apagão nesses dados de acidentes e também problemas na geração desses relatórios de volumes e velocidades. Então, por precaução, nós acabamos voltando para 2019, um contexto de pré-pandemia, para analisar esse comportamento dos usuários. Um apagão nesses dados de acidentes e só para a gente ficar um pouco na geração desses relatórios de volumes e velocidades. O que a gente quer dizer por fiscalização por velocidade média? Né? Então, quando a gente aprende lá em física, no terceiro ano, cinemática, a gente acaba calculando essa velocidade que nada mais é do que um intervalo de espaço, um delta do espaço, sobre um delta de tempo. Mas na prática, como é que a gente calcula isso? Né? Então, imagina que um veículo ele passa por um primeiro radar, e aí nesse radar ele é registrado o horário em que o veículo passa, e à medida que ele passa por um segundo radar consecutivo, o tempo, né, o horário, também é medido. Então a gente tem esse intervalo entre a passagem do mesmo veículo entre dois radares consecutivos, e nós temos essa distância entre os radares que é possível calcular uma velocidade média desse veículo ao longo desse trecho. Então, os potenciais benefícios que nós pensamos no controle da velocidade média é o quê? Primeiro é ter um maior controle da velocidade dos veículos ao longo de maiores extensões da via, né? Imagina que a gente tem uma via bastante prolongada de 5, 6, 7, 8 quilômetros, com vários dispositivos de controle de fiscalização de velocidade,
Porém, em apenas 8 pontos, né, a gente teria esse controle. Enquanto que, com a velocidade média, a gente poderia ter um maior controle em toda a extensão desse corredor. Então, a gente evita, né, essa aceleração e desaceleração da velocidade entre os radares. E com isso, a gente entende que melhoraria a segurança viária dentro desses corredores. É, Partindo um pouquinho sobre os dados que nós coletamos, do lado esquerdo a gente pode ver como é que os registros desses radares são feitos dentro de cada dispositivo. É um emaranhado de um código, né? A cada registro você tem um código alfanumérico que tem um significado. Ele identifica qual é o lote, né, da licitação desse dispositivo. Você tem a data e o horário do registro, um código local, ou seja, onde é que fica, né? Onde é que fica o radar, né? Tem um significado. Nós temos a faixa de rolamento que aquele dispositivo está registrando os veículos que passam. Em seguida, a gente tem um código para o tipo de registro, se houve infração ou não. Em seguida, a gente consegue identificar a placa do veículo, o tipo do veículo, se é motocicleta, se é automóvel, ônibus ou caminhão. No penúltimo espaço, a gente tem a velocidade pontual, medida em decímetros por segundo, e a licitação dos radares da cidade de São Paulo, eles já exigiram um campo específico para computação da velocidade média. Porém, como não existe nenhuma legislação específica ou nenhuma determinação por parte do poder público sobre o cálculo dessa velocidade média, eles vêm com os campos zerados. Então, para vocês terem uma ideia um pouco da escala dessas análises, a Ciclocidade conseguiu, por meio da Lei de Acesso à Informação, os dados brutos desses radares desde 2013 até 2022, 2021, um total de 3,5 terabytes de dados brutos. E só em 2019 a gente tinha um total de 500 gigabytes. Então, foi preciso fazer um enorme tratamento nesses dados para poder, e um enorme esforço computacional para poder realizar essas análises. E onde esses radares eles estão instalados na cidade de São Paulo? Do lado direito tem um mapa da cidade, e em 2019 a gente tinha 883 radares ativos, com 829 capazes de fiscalizar o excesso de velocidade instantânea. É possível verificar que a gente tem uma concentração de radares no centro da cidade, ou no centro expandido, que basicamente fica entre as duas marginais, a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê. Porém, a gente verificou que existe uma menor quantidade de radares em regiões com alta densidade populacional, como a Zona Leste e a Zona Sul de São Paulo. O método que nós utilizamos para analisar essa grande massa de dados passou por 4 etapas, e a primeira foi a limpeza desse banco de dados, que, na verdade, eles não vieram tão organizados como a gente gostaria, e a gente teve que fazer uma limpeza no sentido de excluir alguns equipamentos com poucos dias de funcionamento ao longo do ano. Então, a gente utilizou a retirada de outliers com base no intervalo interquartílico, primeiro excluindo os radares que tinham poucos dias de funcionamento ao longo do ano, e para os radares que ficaram, a gente teve que também excluir os dias em que teve baixíssimos volumes registrados, né? Indicando que naquele dia o equipamento estava com algum problema. Então, você tem um certo gap temporal entre identificar que o radar está com problema e vir a manutenção. Então, a gente acabou identificando isso e excluindo esses dias das análises. A segunda etapa do nosso método, a gente definiu alguns corredores viários. Esses corredores foram definidos a partir do sequenciamento de radares e por meio de uma continuidade física entre esses corredores. Isso, para simplificar um pouco a análise,
porque para a gente poder caracterizar um pouco é, esses corredores. E essa foi justamente a nossa terceira etapa, em que nós fizemos as seguintes etapas. Nós agrupamos os equipamentos na mesma seção transversal. Então, imagina que você tem uma, um corredor em que você tem um ponto de fiscalização e vários dispositivos, um para cada faixa. Então, a gente agrupou todos esses radares em apenas um ponto, apenas uma chave de código, e assumimos que ali era um ponto de fiscalização, porque isso facilitaria o sentido que no ponto de fiscalização você tem um automóvel que está passando pela faixa número e no ponto de fiscalizador 2 esse mesmo automóvel está passando pela faixa número 3. Então, se a gente agrupasse tudo no mesmo ponto de fiscalização, facilitaria a identificação dos veículos, mesmo eles mudando de faixa. Em seguida, para cada corredor, nós definimos uma sequência de agrupamentos por sentido do fluxo viário e calculamos a distância entre cada uma dessas seções transversais. E, por fim, nós cruzamos essas definições dos corredores com os dados dos próprios radares, né? Então, uma vez que a gente tinha a distância entre cada um desses dispositivos, a gente conseguiu calcular a velocidade média. E a análise exploratória nós dividimos nos dados gerais e destacamos algumas características que deveriam ser melhoradas para melhorar a fiscalização por velocidade média e depois demonstramos os resultados obtidos. Então, só dando um panorama geral, nós acabamos identificando a priori 28 corredores, mas acabamos analisando apenas 23 deles, porque alguns foram desconfigurados depois de alguns ajustes na localização dos radares. Basicamente, todos esses corredores são vias arteriais ou vias expressas. E para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza de alguns deles, nós tiramos aqui o fluxo, né, de veículos ou de registros ao longo do ano. Na Radial Leste, em um dos dispositivos, ele foi registrado 34,8 milhões de passagens no ano. E está uma média, né, de 95 mil registros por dia, juntando todas as faixas de rolamento. Uma das coisas que a gente identificou foi que a fiscalização eletrônica na cidade de São Paulo tem uma falha muito grande em identificar o tipo de veículo, se ele é automóvel, motocicleta, ônibus ou caminhão. Nós cruzamos esses dados com os dados da própria CET sobre os volumes e velocidades e verificamos que a participação modal da motocicleta, principalmente, foi muito abaixo, né, na fiscalização dos dispositivos eletrônicos do que o que foi identificado na pesquisa de campo da CET. Porém, quando a gente classifica esses veículos em leves ou pesados, a classificação fica bem próxima do que a CET levantou em campo. Alguns problemas que a gente encontrou para o cálculo de velocidade quando a gente analisou os dados dos radares foi o quê? Primeiro, que existiam vários radares consecutivos com elevado número de dias do ano sem funcionamento simultâneo. Então, por exemplo, a gente tem um radar 1 que funcionou no dia 8 de maio de 2019, porém, o radar consecutivo a ele não estava funcionando nesse dia. Então, eles não tinham um funcionamento simultâneo. Era esse conceito que a gente queria trazer. Então, esse foi um dos grandes problemas e que dificulta muito o cálculo da velocidade média, porque a gente perde os registros daquele trecho naquele dia, né? Um outro ponto interessante que a gente viu foi o elevado número de falta de registros das placas dos veículos. Ao longo das nossas investigações, a gente teve até algumas reuniões com fabricantes e com pessoas que trabalham com a fiscalização, e eles
disseram que, olha, existem dois tipos de efeitos que podem acabar é, com a falha no registro das placas. Primeiro são os efeitos externos. Então, o caso de chuvas intensas, a própria fraude, o ângulo dos raios solares, a mudança de faixa pelo motorista no momento que ele passa sobre o ponto de fiscalização. Então, todas essas variáveis podem influenciar negativamente no registro de placas. Porém, ele não descartou o efeito interno, que são as próprias falhas no equipamento. Se a gente tirar a média de todos os radares que nós analisamos, 76,8% desses registros identificaram as placas corretamente. Porém, a licitação ela exige que os radares ela tenham um desempenho é, de, é, de identificação da placa de no mínimo 81%. Porém, a que a gente identificou foi que apenas 41% dos radares, né, registraram esse desempenho. Os outros 59% foram abaixo de 81%. E agora a gente passa a analisar os trechos, os resultados por trechos. Então, o primeiro ponto, ligando com o que a gente falou agora, que é a perda de registros por, por, é, por falha no dispositivo e também porque o motorista ele nem sempre continua no mesmo corredor o tempo inteiro. Então, ele pode ter sua placa registrada no radar inicial de cada trecho, porém ele sai do corredor, vai para outro caminho e não é registrado na segunda radar. Então, no gráfico aqui, a gente consegue ver, ó, no eixo X, a gente tem os trechos de um dos corredores, e em cada barrinha dessa, a gente tem um percentual de registros aproveitado em verde no radar inicial e em laranja no radar final de cada trecho, tá? Então, basicamente, nenhum, né, passou de 50% de aproveitamento de registros, e alguns foram muito baixos. E isso tudo prejudica, né? Imagina o montante de todas as pessoas que passam em um radar, que é registrado em um radar. Quando a gente vai tratar da velocidade média, a gente está falando de só uma pequena porcentagem que pode ser calculada de fato essa velocidade média. Passando já para análise dessas velocidades médias, a gente vai trazer aqui três exemplos de corredores com algumas características bem diferentes. A primeira que a gente traz é sobre o corredor da Avenida Jaco Pêssego, que é uma via expressa, tá? Tem principalmente no início e no final, são vias expressas, características bem parecidas com a rodoviária, com controle de entrada e saída de veículos. A gente também tem poucos semáforos e muitas faixas de rolamento. Quando a gente observa no gráfico os percentuais de excesso de velocidade registrados, em azul e em laranja a gente tem os registros de excesso de velocidade, sem a margem, aqui a gente está apresentando sem a margem de segurança de 7 km por hora, que é exigida por lei, mas na nossa publicação a gente demonstrou as duas porcentagens, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma velocidade máxima permitida de 50 km por hora, existe uma faixa de segurança ali por causa do cálculo do, do dispositivo de 7 km por hora. Então, apenas infra 7 km por hora. Bom, mas voltando, a gente tem as porcentagens dos registros que foram identificados com excesso de velocidade pontual, em azul no radar inicial e em laranja no radar final de cada trecho, e em vinho o excesso de velocidade média. Então, esses altos percentuais que a gente identificou nesse corredor da Jaco Pêssego foram principalmente nos trechos onde tem essa característica mais rodoviária, tá? Enquanto que aqui no meio, nos trechos 3, 4 e 5, a gente ainda tem um percentual um pouco mais elevado de velocidade média, porém, eles têm uma característica mais urbana. O segundo corredor que a gente queria trazer era justamente a Radial Leste, porque ele é um corredor bastante complexo, ele tem várias faixas de rolamento, depois ele diminui para
apenas duas, tem trechos em que tem um uso do solo bem intenso, tem trechos que tem a característica mais de via expressa, e quando a gente olha o mesmo gráfico, justamente nesses trechos de via mais expressa, a gente tem um percentual de excesso de velocidade média bem acima, né? Menor que o da Jacopêssego, né, em termos de magnitude, mas bem acima do que é registrado pelo excesso de velocidade pontual. E mesmo naqueles trechos mais urbanos, né, com maior intensidade do uso do solo, a gente tem um percentual também um pouco mais elevado. E um terceiro trecho, um terceiro corredor, nós temos uma via arterial, que é a Avenida Rebouças, que tem várias características. Ela tem basicamente duas faixas para automóveis, tem faixa de ônibus, muitos semáforos, um uso do solo bem intenso. E quando a gente vai olhar os resultados, aí sim a velocidade o excesso de velocidade pontual, né, instantânea no início e no final de cada trecho, se equipara ao da velocidade média. Bom, tudo bem, mas a gente olhou a média do dia para cada um desses corredores. E se a gente discretizasse, né, por horário do dia, por faixa horária? Então, isso porque tem o efeito dos congestionamentos. Se a gente olhar por faixa horária, nós vemos aqui que do lado esquerdo a gente tem o número total, né, absoluto do excesso de velocidade média, que está concentrado principalmente na madrugada, em alguns trechos. A gente tem um total de registros de cada trecho, em que a gente tem um volume principalmente no pico da manhã, e chegando aqui no pico da tarde e na noite. Porém, o excesso de velocidade média continua na madrugada. Então, isso demonstra, assim, que o volume de veículos também influencia os congestionamentos. Então, a faixa horária da madrugada é um ponto crítico nesse sentido de controle de velocidade média. E a gente tem visto, né, os acidentes que têm acontecido aí, principalmente na madrugada. No final da nossa publicação, a gente faz um resumo de todos os corredores analisados, em que as últimas quatro colunas elas dão um panorama de cada um desses corredores. A gente fala de como foi essa incidência dos excessos de velocidade média. A gente tem o nível, né, de incidência dos excessos de velocidade média no corredor, qual horário do dia teve maior ocorrência e, por fim, algumas observações sobre esses excessos por faixa horária, tá? E o que é que a gente conseguiu extrair desse trabalho, né? Primeiro, a gente pode destacar a necessidade de uma elevação nos níveis de exigência quanto ao funcionamento integral dos conjuntos de dispositivos, né? Então, melhorar a taxa de identificação dessas placas, identificação dos tipos de veículos, porque para as análises é importante não só é, identificar quais são os veículos que têm maior incidência, né, de excesso de velocidade e também garantir o funcionamento simultâneo dos radares ou entre radares consecutivos. Em relação às taxas de excesso de velocidade média, a gente tem que, de fato, os corredores com as características mais rodoviárias têm maior incidência de excesso de velocidade média, e nas vias arteriais a gente tem o horário do dia por causa do volume de veículos que lá incidem. Então, assim, como conclusão, a gente mostra indícios de que os dados empíricos, primeiro, que os motoristas, de fato, têm um comportamento de desacelerar próximo à aproximação dos radares e que, de fato, a fiscalização por velocidade média ela pode ser um complementar, né, de controle de velocidade nos ambientes urbanos, principalmente nessas duas tipos de características, né, em vias que são têm características mais expressas e nos horários de menor volume de veículos. Acho que é isso, Ana. Obrigado e ficamos aí à disposição para eventuais perguntas, tá? Obrigada, Lucas. A gente teve um problema com o áudio no início da transmissão. Eu vou voltar um pouco para, né, para a apresentação inicial
Vou Claro. pedir um pouquinho de paciência para o Marcin, Mathieu e Damien, para, né, assim, só para a gente dar essa retomar aí um pouco com o pessoal conseguindo ouvir e podendo interagir melhor. Eu vou também fazer uma breve apresentação da Ciclocidade, isso me foi solicitado aqui no privado. A Ciclocidade é uma associação, né, da sociedade civil sem fins lucrativos, tem como missão contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável e baseada na igualdade de acesso a direitos, promovendo a mobilidade e o uso da bicicleta como instrumento de transformação. A ciclocidade ela tem um nome mais longo, né, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Ela foi fundada em novembro de 2009 e sendo, né, organizada a partir da reunião de um número de cidadãos atuantes, né, na defesa da mobilidade por bicicleta, que perceberam a necessidade de uma entidade representativa para ampliar o alcance das suas ações individuais. Então, esse é um pouco. E aí eu vou voltar um pouco, né, para o início, né? Meu nome é Ana Carbone, eu estou aqui representando a UCB, que é a União dos Ciclistas do Brasil, e a Rodas da Paz. Tanto a Ciclocidade quanto a Rodas da Paz são associadas da UCB, que representa nacionalmente essas organizações que têm atuação local. E por que a gente está, né, aqui falando sobre fiscalização por velocidade média, né? O Brasil, nosso Código de Trânsito, ele é avançado, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mas precisa de atualizações, né? Hoje a gente está com um projeto de lei na Câmara de Deputados que propõe alterações que já constam no nosso Plano Nacional de Redução em Mortes e Lesões no Trânsito, PNATRANS. Esse PL é o 2789/2023 e o foco é atualizar o Código de Trânsito brasileiro, porque ele é muito bom, né, em diversas questões, mas ainda é, ele peca no quesito de velocidade, né? Então, isso ainda precisa melhorar. E a primeira revisão, né, que consta no Plano Nacional de lesões, de redução de lesões e morte no trânsito, o PENATRANS, é a revisão dos limites de velocidade permitidos e para que sejam adequados aos recomendados pela OMS. E a segunda é a regulamentação, que é o que a gente está falando aqui. Esse webinário uma série de 3 webinários que vão debater esse tema. E esse projeto de lei que está na Câmara de Deputados, foi proposto por um grupo de organizações sem fins lucrativos da sociedade civil, e entre elas a UCB, a Rodas da Paz, a WRI, a Fundação Thiago Gonzaga, o Instituto Alano, Instituto Caminhabilidade, a Abramet, entre outras, né? E a gente já colocou no chat do YouTube o link da página que a gente tem com todas as informações. E é isso. Esse webinar está sendo organizado pela Ciclocidade e pelo Observatório Nacional da Segurança Viária. Bom, repetir um pouquinho assim mais rápido toda a informação lá do início que ficou comprometida para quem estava ouvindo em português. Eu não sei se teve um impacto para quem estava na interpretação em inglês, né? Mas e é isso, a gente vai. Os outros webinários, né? A gente está tendo esse primeiro hoje e o segundo previsto para 22 de maio, com o tema, né? Que é o desafio para a regulamentação e os projetos pilotos realizados no Brasil e a experiência de Portugal, que faz 2 anos em 2024. E o terceiro, que vai ser em junho, vai focar nos centros urbanos, em países que estão usando a fiscalização por velocidade média em avenidas, em vias de velocidade máxima abaixo de 50 km por hora e também em vias compartilhadas com pedestres e ciclistas. Bom, e agora eu vou passar a palavra para o
para o Martin, é, Mathieu e Damien. Thank you, Anna. Let me share my screen. I hope you can hear me well. Muito obrigado, Ana. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que consigam me ver e me ouvir. Okay. I think that you can see my screen right now. So good Oh. morning, bom dia, everyone. Muito bom dia, diz ele. Meu nome é Martin Figa. Eu trabalho para essa parceria com o Global Road Safety, juntamente com os colegas de Polônia. Nós vamos apresentar aqui algumas experiências internacionais relacionadas à utilização dessa vigilância automática eletrônica, né? E o controle realizado. Então, como uma apresentação, eu gostaria de fazer aqui alguns comentários gerais sobre a fiscalização da velocidade e as experiências internacionais utilizando ambas as táticas, né, que é a fiscalização física e a recomendação também eletrônica, que é a maneira mais recomendada para que a gente tenha sucesso em relação à vigilância do limite da velocidade, né? Nós temos a presença da polícia, dos agentes de trânsito que utilizam esses dispositivos manuais, os radares, né? Com a detectação do excesso de velocidade, com a operação realizada imediatamente, e também o automático, o eletrônico, em que os dispositivos são utilizados para registro das infrações e, após isso, as pessoas vão receber as fotografias com as suas multas, né? Em relação à fiscalização automática, nós temos, na realidade, dois elementos principais. O primeiro são os radares de velocidade, as nossas câmeras de velocidade, que são colocadas em pontos específicos, né? Temos as câmeras fixas, as câmeras móveis também, e temos também o controle daquele determinado corredor, daquele determinado trecho. O Lucas já explicou como o controle médio funciona. Então, não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque não quero ser repetitivo. Já foi muito bem explicado aqui pelo Lucas, né? O nosso orador, que me antecedeu. Então, através das experiências internacionais, nós vemos que esse tipo de fiscalização de velocidade eletrônica, por média, com controle dos trechos específicos, é bastante eficaz em algum tipo de vias, né? Onde nós temos aqueles limites de velocidade constantes, a possibilidade, né, de ter uma seção coberta, um tipo de um trecho coberto por essa fiscalização. Então, essa abordagem pode evitar alguns problemas, né, como o Lucas mencionou anteriormente, né? Também, antes de passar o microfone para os colegas da Polônia, eu também gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, alguns comentários gerais sobre alguns tópicos que precisam ser levados em consideração para o controle de determinados trechos e para a fiscalização da velocidade. Diretamente, nós temos alguns elementos que não necessariamente são ligados à tecnologia, que, na minha opinião, é o último elemento de toda a cadeira, mas, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma boa legislação, né, e a vontade para, de fato, implementar esse tipo de discussão sobre a fiscalização, a vigilância, e também ter uma base para que a gente possa fazer a implementação desse controle por trechos. Um outro elemento seria o controle do local e a seleção, a escolha da área, do trecho em que as câmeras, os radares serão de fato instalados, implementados e também um bom banco de dados, né, relacionados ao registro dos veículos, todos os tipos de veículos,
E é muito importante para que a gente possa tratar bem os dados com eficácia, aqueles que foram registrados pelas câmeras, né? Ou seja, é uma questão para você poder fazer a gestão de todas as infrações. E um elemento muito importante que a gente viu na apresentação do Lucas, em São Paulo, diz respeito ao banco de dados, né? A coleta de dados, né, para que a gente possa transformá-la em informações, para analisar a eficácia das câmaras e também na perspectiva de monitorar a influência dessas câmaras, desses radares, em um determinado local para a segurança viária. Então, esses slides que eu apresentei aqui como uma introdução para a principal parte dessa apresentação, nessa perspectiva do exemplo internacional, para o controle e para a fiscalização da velocidade média. Então, agora eu gostaria de passar para os meus colegas da Polônia também, para o Centro de Fiscalização Automática Eletrônica, para que o colega Daman possa continuar a nossa apresentação. Colegas, por gentileza. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou especialista, inspetor-geral de segurança viária. Trabalho aqui na nossa agência de controle de fiscalização de trânsito. Estou aqui com meu colega, que é diretor da nossa agência de fiscalização de trânsito. E nós gostaríamos de conversar com vocês sobre o que nós fazemos e também especificamente sobre esse controle de velocidade média. Próximo slide, por gentileza. Então, um pequeno histórico aqui da nossa agência. Nós fomos criados no ano que está na tela para controlar esse tráfego pesado, mas em 2010 nós ganhamos mais poderes legais, mais autoridade, e a gente passou então a poder controlar os motoristas que excediam a velocidade máxima e desobedeciam a legislação também através das câmaras e outros dispositivos, porque no final nós não tínhamos essa autorização. Em primeiro lugar, os dispositivos foram adquiridos da polícia e de gestores viários de tipos diferentes. E no início a gente conseguiu ter 100 desses dispositivos e 450 locais onde a gente conseguiu utilizá-los. Então, a gente precisava ter o mesmo número de dispositivos para que a gente pudesse utilizá-los apropriadamente, com a melhor eficácia possível. Não dá para utilizar um dispositivo em 5 locais diferentes, né? De uma forma de rodízio, né? Que funcione uma semana aqui, uma semana lá. Então, nós tivemos que colocar um dispositivo em um local fixo. Uma outra informação importante é que no início nós não tínhamos como ter comunicação sem fio entre os dispositivos, então tudo tinha que ser feito manualmente. E também os dados que nós coletávamos eram bastante limitados, porque eram só dados brutos das câmaras de velocidade que nem sempre estavam de acordo com as nossas expectativas, nossos requerimentos. Então, após da, da, da mudança, nós lançamos uma licitação para comprar novos dispositivos, para que a gente pudesse realizar muito bem a nossa tarefa. E a partir de então, a gente realizou várias licitações e nós temos agora uma frota bem maior de dispositivos ao nosso dispor. Agora a gente tem quase 600 dispositivos em todo o país, distribuídos em locais diferentes, mas mesmo assim, os principais dispositivos são aquelas câmeras tradicionais fixas. Nós temos 470 dessas, né? Nós temos 43 dispositivos de sinal vermelho que controlam cruzamentos diferentes. Ainda estamos aguardando a entrega de outros 7
Nós temos 4 para câmaras para linhas ferroviárias e 72 de controle de velocidade. Essa parte é do nosso equipamento, né? Que está crescendo muito em porcentagem. À direita, corretamente, nós temos um processo de uma nova licitação que a gente quer adquirir mais 70 câmaras de velocidade, 60 de controle de setores, 5 de passagem de sinal vermelho e outros também para controles de passagem ferroviárias. Nós temos 3 tipos de dispositivos. Nós temos as medições pontuais, as medições de setores e as medições nos sinais aqui. Só para vocês verem como é que nós funcionamos, não vou entrar em muitos detalhes. Então, e também nós temos aqui o exemplo dos dispositivos fixos que nós temos. Eles funcionam com base no efeito Doppler. Eles são dispositivos de radares e nós podemos utilizá-los em locais, em pontos, que são de fato marcados como de pontos críticos de altos riscos para acidentes. São dispositivos bons, mas têm seus limites, não podem ser utilizados em túneis. Também só cobre uma pequena fração da rua, porque os motoristas, quando vêm, as câmeras diminuem a velocidade, infelizmente, depois do dispositivo, eles aumentam novamente a velocidade, botam o pé no acelerador mesmo. É por isso que nós estamos agora utilizando esse controle por setores, por trechos, e esses dispositivos podem medir, então, em trechos longos, né, e aumentar bastante a segurança e uma distância maior. Por exemplo, a gente não precisa colocar 10 câmeras fixas, a gente basta colocar só uma câmera de controle de trecho para ter o mesmo efeito, o que de fato é bem mais custo eficiente, bem mais eficaz, tem um melhor custo-benefício. Aqui nós temos o princípio em que funciona, né? Já foi coberto, né? Então não vou me repetir, não vou entrar em detalhes para não ser redundante. Meu colega anterior já falou bastante. Na Polônia, nós temos categorias diferentes de vias, né? Nós temos as rodovias nacionais, as regionais, também de importâncias diferentes, né? No início, nós focamos na instalação desses dispositivos nos locais mais perigosos, né? Naqueles hotspots. E trabalhamos com a ajuda das universidades, da polícia também, para a identificação desses locais e dos gestores de trânsito também. Mas agora nós estamos focando mais nas estradas nacionais, que são autoestradas que fazem a conexão entre partes diferentes do país, com importância nacional. Também tem o trânsito mais pesado e também são as mais perigosas porque tem um maior volume de veículos nessas autoestradas. Agora, desses 72 dispositivos, nós temos 50 deles instalados em estradas nacionais, 5 em autoestradas e 8 em algumas estradas regionais. Nós temos 18 deles, né? Aqui nós temos as principais categorias que têm os principais dispositivos instalados, né? Como vocês podem ver, não sei se já sabem, mas na Polônia ainda estamos no processo da construção das nossas estradas.
e ainda não conseguimos instalar o dispositivo em muitas das nossas estradas, porque as estradas ainda estão em construção. Mas agora, nós queremos, na realidade, voltar o nosso foco para essas autoestradas, para a incorporação tanto das nacionais como das regionais, com o trabalho com os governos regionais e as autoridades locais também de administração do trânsito. Agora, a, a média é de controle desses setores é de mais ou menos 4 quilômetros, mas em breve a gente vai conseguir aumentar esse número, porque, como eu disse, nós vamos adicionar mais estradas e autoestradas que serão beneficiadas e nós vamos ter uma média aumentada para 10 quilômetros de setores que serão trabalhados. 7, 8, 10 quilômetros, alguns menores, alguns maiores, entre e cruzamentos importantes que nós temos nas nossas autoestradas. Aqui também gostaria de dizer que a legislação polonesa nos traz alguns limites. Nós temos um máximo de tamanho de setor que a gente pode controlar, que é de 10 quilômetros dentro da área urbana e 20 quilômetros nas áreas não urbanas. Nós estamos agora no processo de aquisição de até 16 dispositivos. Nós vamos colocar 90 locais nas nossas licitações, né? Que são divididas entre 90 nacionais e 90 estradas regionais, são aquelas que têm as maiores prioridades. Então, a utilização dos controles por esses setores nos traz muitas vantagens. Por exemplo, nós podemos utilizá-los em túneis. Como eu disse anteriormente, os dispositivos que utilizam o efeito Doppler não podem ser utilizados dentro do túnel, devido às características da reflexão das ondas. A nossa autoridade de gestão das nossas estradas nacionais estão cooperando bastante para a instalação dos dispositivos em alguns túneis, 3 deles. Tem um outro túnel que está sendo construído agora, que também vai receber o dispositivo. Uma outra vantagem é que o comprimento, né, do setor que a gente consegue cobrir, do trecho, né, que a gente consegue cobrir com esse dispositivo, e o custo é 3, 4 vezes maior do que um dispositivo tradicional de câmera fixa, mas pode cobrir até 20 vezes, né? Uma área 20 vezes maior, uma seção 20 vezes maior. Isso, obviamente, juntamente com a sinalização para os motoristas, vão fazer com que os motoristas diminuam a velocidade. Porque no modelo tradicional, assim que passam pelo radar, eles aumentam a velocidade, né? Então, essas câmeras fixas aumentam a segurança em um trecho de apenas 1 quilômetro. Mas se a gente tiver 20 quilômetros, isso nós vamos ter uma melhoria de pelo menos 50%. Para a utilização desses dispositivos, a gente precisa seguir as regras, a gente precisa seguir a legislação. A nossa legislação polonesa requer que a gente precisa ter uma velocidade limite constante em todo aquele setor. A gente não pode ter mudança. Às vezes é difícil instalar um dispositivo dessa natureza porque há limitações, mas a gente consegue vencê-las, né, junto com as autoridades e também tem a questão muito importante de fato, encontrar a energia, né, a fonte de energia nas estradas, né? Às vezes a gente gostaria de instalar um dispositivo em um determinado local da estrada, mas nós temos um problema com a eletricidade naquele local específico, né? E aí não dá.
Também, quando a gente vai fazer algumas instalações, a gente tem que evitar os cruzamentos dos pedestres e o cruzamento também dos sinais, mas nada disso é absoluto, né? Nós temos situações em que nós não temos muita diferença no trânsito dentro desses cruzamentos, não tem muito pedestres, e nós temos sinais que só são ativados quando o pedestre ativa, e aqui a gente não pode utilizar dispositivo de velocidade nessas circunstâncias, de acordo com a nossa legislação. Portanto, nós gostaríamos de mostrar aqui a eficácia do nosso sistema, essa informação aqui sobre os acidentes que mataram pessoas antes e depois da instalação dos dispositivos. Você pode ver os números de acidentes caíram significativamente, mas obviamente os mais importantes é o número de pessoas que deixaram de morrer em acidentes viários, uma redução de 97% nesses locais onde nós instalamos os nossos dispositivos. Então, temos menos acidentes e os acidentes que ainda acontecem são bem menos graves. Nos próximos slides, nós temos alguns exemplos em relação à nossa melhora na segurança viária. Stalova Wola Jamnica é um bom exemplo de uma estrada regional que cruza uma floresta e as pessoas geralmente ultrapassavam o limite de velocidade quando saíam de uma cidade para outra e as autoridades locais tiveram que instalar esses dispositivos. E como vocês podem ver, após a instalação, o número de acidentes e o número de lesões diminuiu significativamente e nós não tivemos nenhuma fatalidade. Também é muito importante colocar que agora nós somos a única agência, à exceção da polícia, que pode utilizar essas câmeras fixas. Obviamente, a polícia tem um foco diferente, né? Que é, na verdade, em parar fisicamente os carros. Nós trabalhamos com automação, com a vigilância eletrônica, a fiscalização eletrônica. Então, as autoridades locais sempre nos convidam para participar da instalação desses dispositivos e nessa comparação a gente também pode instalar alguns dispositivos, como o Stellar lá. Também cooperamos muito com as autoridades que fazem a gestão das nossas autoestradas. É uma cooperação um pouco diferente, né? Um outro exemplo aqui dos números relacionados à diminuição e redução dos acidentes, principalmente aqueles com vítimas fatais. Aqui é um caso super interessante. É uma estrada em Varsóvia, nossa capital da Polônia. Como vocês podem ver aqui, ainda há acidentes, mas mesmo assim o número diminuiu bastante e o número de pessoas lesionadas também caiu bastante. Aqui nós temos um número de infrações por tipo de via. Você pode ver, em 2021 nós tivemos uma quantidade enorme de infrações das nossas rodovias, autoestradas. Lançamos uma comparação com a agência que faz a gestão dessas autoestradas para instalar os dispositivos nas estradas que estão passando por reforma, aquelas mais utilizadas, né? E as autoridades nos pediram para ajudá-las porque as pessoas não estavam obedecendo o limite de velocidade, a polícia estava tendo problemas no controle da velocidade nessas estradas, porque nós tínhamos um trânsito permanente. Eles poderiam seguir só um motorista e não todos os motoristas, né? A- Geralmente tinham que dirigir 30, 40 quilômetros em que poderiam parar esses motoristas
e dar a multa desse motorista, né? Então levava muito tempo e nada de eficaz. Em uma comparação conosco, a gente conseguiu pegar muitos motoristas que excediam o limite da velocidade, muitos violadores, né? E quando nós terminamos essa reforma nas estradas, nós implementamos novamente, né? Aí nós conseguimos melhorar bastante os números nas autoestradas. Os avanços são muito significativos se nós levarmos em consideração que, de fato, só temos 5 dispositivos em autoestradas, um total de 72. Então, um pouquinho mais informações sobre comparação, sobre gestores das estradas, como eu disse, né? Túneis, né? Problema enorme, né? Com os túneis, né? Túneis são caros de ser construídos. Todo incidente que acontece dentro de um túnel potencialmente tem muito perigo, né? Muito perigoso. É por isso que a Autoridade Nacional de Gestão das Autoestradas pediu ajuda a gente para focar nesses túneis recém-construídos para diminuir, moderar. Da minha experiência, eu posso dizer, né, que eu utilizo muito esses túneis e o trânsito é sempre moderado, muito calmo, né, com baixa velocidade. É isso. Próximo slide. Aqui é um exemplo de como nós colocamos as nossas câmeras. Podem ser colocados em alguns trechos que nós colocamos aqui, ao lado da estrada, mas podem ser colocados também na infraestrutura já existente e podem ser montados diretamente nas paredes dos túneis. Tudo vai depender da situação da estrada e também da cooperação com a autoridade gestora da estrada. Então, basicamente, nós temos somente as câmeras. Obviamente, nós precisamos ter um link de computador. E aí você pode ver que na fotografia superior, você pode ver lá que temos uma caixinha, né, que está pendurada aí no poste, né? Então, nós temos essa infraestrutura, entrada, nós temos as câmeras, nós temos as lâmpadas, que a gente vê a cara do motorista e um computador. É isso. Funciona 24 horas por dia, todo dia, e nós recebemos informações desses dispositivos e também recebemos informações quando há algo de errado, como, por exemplo, evento de vandalismo, né? As nossas câmeras de velocidade às vezes são vandalizadas, né? E nós tivemos um momento em que nós tivemos um dano provocado deliberadamente. Um outro problema foi quando um carro danificou a câmera que bateu no nosso poste. Então, Martin, eu retorno a você e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, colega, por trazer todas essas informações sobre esse sistema de controle na Polônia e com muito importância, né? Você falou sobre a eficácia do sistema, né? Para que a gente pudesse ter um progresso, uma melhoria bastante significativa na segurança viária no nosso país. Eu sei que a gente já está com pouco tempo, já ultrapassou o tempo, né? Então eu não vou entrar em mais detalhes, mas eu gostaria de finalizar dizendo finalmente que esse controle por trecho é um dos sistemas de fiscalização de velocidade mais eficazes que pode mudar muito o comportamento dos motoristas, não só a Polônia, mas outros países também que utilizaram esse sistema. Nós temos muitas evidências fortes sobre a eficácia. Então, tenho certeza absoluta de que esse sistema a gente pode ter muito, muito, muito a ganhar com a utilização dele. Vou parar agora a minha apresentação e retornar para vocês. Muito obrigado, agradeço demais pela oportunidade de fazer essa apresentação. Se tiver perguntas,
Eu sei que já ultrapassamos o nosso tempo completamente, mas se tiverem dúvidas, após a apresentação, fiquem à vontade. Obviamente, a gente poderá responder através de e-mail, se vocês quiserem mandar. Muito obrigado. Muito obrigado, diz ele em língua portuguesa. Obrigada. Agradeço muito aos colegas poloneses, né, por essa apresentação. Eu, no início, né, por conta do horário, acabei não fazendo a apresentação de cada um deles. Eu vou agora brevemente fazer essa apresentação. O Marcin Flieger, ele ingressou na GRSP em 2017 como gerente de programas de capacitação em policiamento rodoviário e supervisiona os projetos de capacitação em policiamento rodoviário em diferentes partes do mundo. O Maciej Tiburci trabalha para o Centro de Fiscalização Automática de Tráfego do GITD, Inspetoria Geral de Transporte Rodoviário, e é responsável por compras públicas e cooperação com parceiros externos. O Damien Wittlorzak, desculpa, tem mais de 12 anos de experiência em administração governamental e, desde o início da sua carreira profissional, é relacionada ao GITD, Inspetoria Geral de Transporte Rodoviário. Essa foi uma breve apresentação dos colegas que, né, acabaram de falar. Agradeço muito a participação. E a gente tem uma pergunta aqui. O Dante Rosado, da Vital Strategies, ele pergunta: a hora de registro da placa é uma variável importante para o cálculo de velocidade média. No caso de São Paulo, como a hora dos equipamentos é definida e atualizada? Imagino que seja para o Lucas. Oi, gente. Talvez o Flávio possa me ajudar nessa resposta. Eu não tive presente em algumas das reuniões que a gente teve com o pessoal dos equipamentos. Se o Flávio puder aparecer. Lucas, eu aproveito e eu queria só, assim, muito rapidamente saber, assim, se você pode falar um pouquinho sobre quais seriam os próximos passos da pesquisa, agora que ela está publicada, né? E se, né, se Tá. tem algo já Uhum. para uma próxima etapa. Uma próxima parte da pesquisa seria tentar cruzar esses dados com os dados de acidentes nesses corredores e também verificar, fazer mais cruzamentos com os dados dos volumes e velocidades que a CET faz em campo, para a gente verificar o quão consistente, né, esses dados dos radares estão em relação a isso. A gente acabou cruzando só alguns dos dados para poucos corredores, então foi o caso que a gente viu uma discrepância muito grande no caso da identificação dos tipos de veículos, né, principalmente as motocicletas. E é isso, a gente está tentando encontrar mais evidências no sentido de que o controle da velocidade média possa estar relacionado com a segurança, né? Bom, eu vou ficar devendo, Dante, a resposta dessa pergunta, mas assim que eu tiver, eu coloco aqui no chat, tá bom? É, Obrigada, Lucas. E a gente tem uma pergunta que chegou pelo YouTube para os colegas da Polônia, não sei quem que conseguiria responder, mas a pergunta é: o que vocês acham de uma medida de educação de trânsito que mostre carros batidos na estrada? Acham que isso pode influenciar na velocidade média dos veículos? Não sei se eles estão.
Imagino que estejam aguardando I think they are, but sorry, can we have this question once again? Sorry. Could you repeat? A senhora poderia repetir a pergunta, por gentileza? O que vocês acham de uma medida de educação de trânsito que mostre carros batidos na estrada? Acham que isso pode influenciar a velocidade média dos veículos ou que os motoristas impõem nos seus veículos? Sorry, if this is question to us, we don't have the Bem. translation and we don't speak Portuguese. So if we could have it in English, please. Eles estão Ok. tendo problemas em ouvir a pergunta, não sei por quê. I will try to reply for that question because it's rather the general question in Bom, eu terms of respondi a pergunta, né? Eu entendi a pergunta em inglês, eu estou aqui com a tradução e eu vou tentar eu mesmo respondê-la. Nós temos várias opiniões diferentes em relação a isso, né? Sobre alguns vídeos drásticos mostrando as imagens, né? E como isso pode mudar o comportamento dos motoristas. Bom, eu não me lembro exatamente agora. Nós tivemos um relatório publicado sobre esse tipo de publicações, esse tipo de campanha, né, com essas fotos de acidentes, com esses vídeos que mostram os carros amassados, né? Será que isso pode entrar dentro da mente do motorista e ter algum aspecto positivo, né, que mostre os resultados e os efeitos de um comportamento maléfico na estrada, né? Bom, na realidade, é uma pergunta que deve ser encaminhada aos psicólogos. E os psicólogos é que precisam validar isso. Mas, enfim, eu vou verificar o relatório e depois eu vou encaminhar a resposta para vocês, tá bem? Só para esclarecer, o relatório, eu vou depois encontrar o relatório e vou mandar para vocês. Thank you, Ana. Então, eles responderam, né, dizendo que essas fotos drásticas, né, assim, mais impactantes, elas parece que existe um relatório que o Márcio pôde tentar encontrar para compartilhar, que pode ter um efeito mais profundo, né, no comportamento de motoristas. Mas que isso é um tema para psicólogos, né, mais do que para especialistas nessa área de velocidade de trânsito. Mas ele entende que sim, que pode ter um impacto no comportamento. Eu acredito que a gente, né, já estamos com o tempo estourado. Queria mais uma vez agradecer pela participação de todos. Thank you all for being here and participating. E é isso, agradeço muito. Esse é o final do nosso primeiro webinário sobre fiscalização de velocidade média.